Eu não fiz o slide que me apresento, porque eu acho que eu não sou muito importante assim. Mas eu trabalho na Câmara Municipal de São Paulo, na equipe de documentação de legislativo, Secretaria de Documentação, Secretaria-Geral Parlamentar. E o que isso quer dizer? Basicamente, eu trabalho na biblioteca. Não é exatamente a biblioteca, mas a gente fala que é na biblioteca porque é o que o pessoal entende. Quando a gente fala que a gente trabalha na documentação, é um pouco mais difícil explicar. Mas, enfim, o que a gente trabalha é basicamente com... Vamos começar. Com bibliotecários. Bibliotecários, eu não estou aqui para explicar o que os bibliotecários fazem, porque eu acho que eu não tenho o menor cacife para isso. Eu sou um mero técnico administrativo lá. Mas, dando um resumo assim bem por cima, os bibliotecários de verdade que me perdoem por falar desse jeito, mas enfim. É essencialmente a ciência da informação. Como diz a Wikipédia, é análise, coleta, classificação, manipulação, armazenamento, recuperação e disseminação da informação. O que isso quer dizer? Eles precisam de bases de dados. E mais do que bases de dados, eles não precisam que alguém vá lá e faça uma base de dados para eles e se esqueça. Eles estão constantemente criando, destruindo, refazendo, atualizando, modificando bases de dados. E isso é um trabalho que é meio fora do que os desenvolvedores estão acostumados a fazer, porque o que a gente faz é muito mais... Ah, não, a gente vai lá, faz o sistema, pronto, entrega, tchau. E não é assim que funciona. Precisa estar sempre atualizando. E aí você vai querer... Aí você fala, não, tudo bem, passa um banco de dados para eles. Você vai querer que alguém que fez ciências humanas aprenda SQL. Eu acho que isso é forçar um pouco a barra para eles. Porque eles sabem de coisas que a gente não tem a menor ideia e não cabe mais coisa para eles saberem, como, por exemplo, SQL, que é o que a gente sabe. Enfim, CDS ISIS é o programa que praticamente revolucionou a biblioteconomia, porque ele faz o quê? Ele faz exatamente tudo que os bibliotecários precisam. Ele é um banco de dados ágil, rápido, que se adapta muito fácil às necessidades deles, que você pode criar bases, atualizar bases, fazer exatamente aquilo, e ele vem com uma interface integrada. Enfim, aqui a gente tem um pequeno histórico, né? Ele começou em 1975 com CDS ISIS, e aí vieram várias outras atualizações, inclusive uma para o Windows, de 98. Ele foi criado pela Unesco, que é a Organização Internacional do Trabalho, então não é assim muito amador. Ele é muito bem, foi muito bem suportado. É o primeiro NoSQL, um ano depois da invenção do SQL e 34 anos antes do MongoDB. Ele já tinha suporte a listas, que eles chamam de campos repetitivos, a dicionários, que eles chamam de subcampos. Então, assim, não é alguma coisa que a gente possa trivialmente substituir. Mas ele tem problemas. Primeiro, a última atualização dele é de junho de 2004. A integração dele com sistemas online é terrível. É muito difícil de ser feita. É possível, a gente faz lá na Câmara, foi feito, mas não é exatamente um trabalho trivial. Não é um trabalho em que alguém não especializado possa ir lá fazer. Alguém que não, e quando eu digo não especializado, não é especializado em ISIS. A pessoa tem que conhecer profundamente o sistema do ISIS para conseguir fazer esse tipo de trabalho. É difícil rodar ele em sistemas operacionais modernos. A gente precisou passar por um processo de adaptação para conseguir rodar ele no Windows 7. Ficou durante muito tempo o Windows XP, mesmo depois que venceu o suporte do Windows XP, antes da gente conseguir passar para o 7 lá. A utilização multiusuário dele é um pouco complicada, porque, de repente, se eu travo o programa de alguém na máquina, trava o banco de dados inteiro, e aí o banco de dados que está sendo servido, entre aspas, por um Active Directory, né, uma pasta compartilhada, e aí você tem que destravar para poder as outras pessoas voltarem a trabalhar, as duas pessoas não podem editar o mesmo registro ao mesmo tempo, enfim. E existe uma tentativa de substituição, que é o chamado ABCD, que ele é em PHP, e ele tem coisas assim, não sei se dá para ver por aí, que ele executa um arquivo exe no computador que serve a máquina, com a carry string passada pelo usuário. Assim, é um buffer overflow. Falta só um buffer overflow para isso daí se destruir. Eu não recomendaria. Mas tem gente que usa. Bom, quem sou eu para julgar? E, bom, o negócio é o seguinte, a gente precisa pensar numa estratégia para poder substituir o ISIS. Ele é um software que tem muitas vantagens,
mas que ele está extremamente desatualizado, não tem mais suporte. O que a gente faz? Ele, como é um NoSQL, o pessoal tem uma certa resistência ao modelo relacional. Mas não é esse o grande problema que a gente encontra para substituí-lo. O maior problema é que o Isis ele não é só um banco de dados. Ele é um motor de banco de dados, ele é uma interface de pesquisa, ele é uma interface de edição, e ele contém inúmeras facilidades para bibliotecários, como sistema de empréstimo integrado, padrões, tesauro, tudo incluído. Então, mais importante do que o modelo de dados é a integração de todos os sistemas. E até porque, se a gente está pensando aqui em Python, como eu estou pensando, a gente está na Python Brasil, a gente pode pensar também no futuro que seja agnóstico em relação ao banco de dados. E aí entra o Anubis. Isis, Anubis, não sei se alguém pegou. Ele funciona como uma extensão para Django. Por enquanto, ele está preso a algumas bases de dados, ao PostgreSQL para metadados e Elasticsearch para pesquisa por texto completo. Uma interface foi desenvolvida usando o Bootstrap. Fácil para definir modelos, criar e apagar banco de dados, porque Python Django é extremamente simples, é uma classezinha com algumas propriedades. Ele já vem com uma interface de edição automática por causa do Django Admin, então ele já tem muitas coisas que já vêm pré-prontas e que já tem várias coisas. Aí a gente vai perguntar, né? Isso é o que a gente desenvolveu. Então, ele está pronto para o uso diário? Não. Caso não tenha sido muito claro, não. O que a gente tem, por enquanto, é o mínimo produto viável. O mínimo produto viável é, assim, a gente começa, faz aquilo que saiu. E, por enquanto, está dando para ser utilizado. O que a gente faz? A gente tem pesquisas componíveis, eu não sabia como traduzir essa palavra, ficou essa coisa horrível. Mas, enfim, são pesquisas que podem ser compostas umas com as outras, utilizando os query sets do Django, e uma coisa que a gente colocou lá, que é os storage procedures do PostgreSQL, que a gente integrou de uma maneira que você pode compor as pesquisas. Tem um parser de álgebra booleana para você poder fazer uma pesquisa mais interessante, tem um asterisco, já vou explicar por quê. A interface de pesquisa, baseada em Bootstrap, e ele é completamente integrado com Elasticsearch. Pesquisas componíveis. O código não vai ser um pouco difícil de dar para ler daqui, mas, em geral, o que a gente fez? Você define um mixin, baseado nesse filter view mixin, que vem do Anubis, onde você coloca o nome do parâmetro da URL do Django, que você quer buscar para representar a sua pesquisa, o modelo que você está utilizando. Você define os filtros, com alguns filtros pré-configurados, que pode ser baseado em query set do Django, dá para ver ali o segundo tag, né? Tem aquele possui atributo, que ele é baseado numa procedure. A procedure você pode definir numa migration do Django, que tem umas operações do Anubis, que você simplesmente não precisa abrir o MySQL para definir a sua procedure e depois perder aquilo nas migrações. Não, você já define na própria migração. Você edita o arquivo de migração e já cria ali a sua procedure que já faz aquilo que você quer. Então, se você quiser utilizar algumas ferramentas avançadas do PostgreSQL, como, por exemplo, o busca GIS, você pode simplesmente, já está integrado. E você já está integrado até com o processo de migração do Django. E depois que você define tudo isso, basta você criar uma classe ali com alguns multi-herança, por exemplo, baseado no Django REST Framework, ali, uma list API view, ou a list view do Django, e pronto. Você já tem a pesquisa preparada que já sai para você. O parser de álgebra booleana tinha estrelinha porque ele foi feito em Haskell. Porque o Haskell tem uma biblioteca chamada Parsec, que eu fiz um parser de álgebra booleana em 100 linhas de código. Eu pensei, se não tem que ele é um parser combinador monádico, alguma coisa assim, eu não sei exatamente a expressão, mas eu procurei soluções iguais para Python, não tem. Mas o ponto é, você não precisa saber Haskell, e nem esse é o ponto. Ele é compilado automaticamente durante a instalação, tem lá no setup.py, que já faz tudo bonitinho. Ele é invisível para o implementador, mas você precisa estar com o GHC instalado. O GHC é o compilador do Haskell. Mas se ele estiver com o GHC instalado, eu já fiz uma operação que ele encontra as bibliotecas do Haskell para você, e você não tem que ficar preocupado com isso. Você simplesmente manda pip install, ele compila, coloca na sua máquina e você já tem lá o parser que ele é chamado pelo FFI.
Aqui está a carinha da chamada do FFI no código. Simplesmente setypes, bonitinho, etc. É isso. E faltou ali um pedaço do texto que está cortado. Bom, ele é feito, o processamento ele é feito via FFI. Era isso que estava escrito. Interface integrada, depois eu vou mostrar aqui, mais ou menos como vai ser, mas um preview. Ela é uma interface baseada em Bootstrap. Ela contém toda, obviamente, se eu fiz o parser de álgebra booleana, eu tinha que utilizar essa álgebra em algum lugar. Você tem uma interface que você pode inserir os campos, já vem com ou, e, não, os parênteses, etc. E outra coisa que eu fiz questão de fazer é que as pesquisas fossem linkáveis. A pesquisa ela é totalmente representável pela URL. Então, ele é transparente nesse sentido. A pesquisa que você faz, se você faz uma pesquisa, a URL é alterada para mostrar aquilo, para representar aquela pesquisa, e toda vez que você entra naquela URL, sempre volta a mesma pesquisa. Você não, o estado da pesquisa está definido na URL, de maneira que você possa mandar o link para quem você queira, falar, ó, fiz essa pesquisa, está aqui o link. A pessoa não precisa digitar a pesquisa de novo, nem nada disso. Tem a parte da integração do Elasticsearch, que, não sei se vocês lembram daquele outro slide, quer ver? Eu vou até voltar. Ali você define os filtros, procedure filter, query set filter, etc. Tal, que você coloca algumas informações para definir o seu campo, o seu filtro, que é a sua unidade básica de pesquisa. E a integração com o Elasticsearch é simplesmente isso, já está aqui. É só mais um filtro que você tem que colocar. Você precisa definir no seu modelo alguns metadados para ele encontrar onde está a sua biblioteca, onde está o seu Elasticsearch instalado. Mas fora isso, ele já está automaticamente definido. E o que falta fazer? Bom, falta muita coisa. Como eu disse, esse é o mínimo produto viável. Foi o que a gente saiu, a gente está utilizando, porque a gente tem algumas bases de dados que a gente precisava de pesquisa por texto completo, que a gente precisava de uma solução melhor. Mas falta muito. Primeira coisa que a gente está fazendo nesse momento é para refazer a interface para passar para o React.js, porque o mais difícil agora da instalação, nesse momento, é justamente a parte da instalação das bibliotecas de JavaScript. Então, eu estou trabalhando agora numa versão que está integrada com JSPM e tudo bonitinho, que a ideia é que fique tão transparente quanto o Haskell ficou. Que você simplesmente aperte pip install e a interface seja compilada e instalada. Pronto. Mas não é isso que a gente tem hoje. Hoje está bem difícil. Eu fiquei até 4h30 da manhã fazendo essa palestra. A maior parte do tempo eu estava tentando reinstalar o negócio para ver se funcionava. Resolvi que eu não ia mostrar a instalação, porque está um pouco difícil por enquanto. Reestruturação do código. Tem que passar para PEP8. Eu tenho uma opinião muito pessoal a favor de tabs, mas eu entendo que a gente vai compartilhar código, tem que seguir os padrões, e o padrão é PEP8. Eu me dou por vencido, a gente vai passar isso para PEP8. Implementação de testes. Faltam algumas facilidades para bibliotecários, como indexação de termos e tesauro, sistema integrado de empréstimos. Você vê que esse é o maior slide, falta muita coisa. Falta a otimização da instalação, porque por enquanto ele funciona no meu sistema. Ele funciona em 2 sistemas, né? Arch Linux e Ubuntu Server, que é o que a gente trabalha lá por enquanto. E, obviamente, agnosticismo em relação ao banco de dados, porque por enquanto ele funciona com PostgreSQL e Elasticsearch. A ideia é que ele possa ser mais flexível. Até porque, se a gente está querendo oferecer isso para pessoas que estão acostumadas com um processo de banco de dados que funciona baseado em NoSQL, se a gente quer falar, olha, toma SQL para vocês, os caras não vão gostar muito. Então, a ideia é tornar isso agnóstico. O motivo da escolha do PostgreSQL, na verdade, foi pela ferramenta de GIS para pesquisa por data, que era um dos pré-requisitos do banco de dados que eu vou mostrar aqui daqui a pouco para vocês. Então, ele já tinha isso. O PostgreSQL tem um GIS integrado para você fazer pesquisa por data, então foi o que eu utilizei. O código está aberto, isso é uma grande novidade, que foi a coisa mais difícil de conseguir, mas a gente conseguiu. O código está aberto, está disponível nesse endereço, desde ontem à noite, com toda a estrutura, todo o caminho de desenvolvimento, as branches e tal. A gente está aceitando pull request, pelo amor de Deus, porque é uma tarefa hercúlea fazer um sistema desse tamanho, tão complexo assim. Licenciado em GPL3, ou seja, open source, aberto, sem nenhum questionamento. E é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, estamos aí para responder.
Sim, não, sim, eu já tinha pesquisado, tá no nosso cronograma, transformar isso para PEP8 para poder facilitar a integração. Mas, então, o Haskell ele funciona como ele é para os binários do Haskell são compilados, mas eles linkam usando as bibliotecas do Haskell. Então, eu teria que distribuir a biblioteca do Haskell junto e eu não sei se isso é permitido. Mas o ponto é, essa parte já está completamente transparente. Você, como usuário, não vê isso. Não vê a parte do Haskell. Ele é compilado na hora que você aperta pip install, ele identifica onde está a sua biblioteca para você. Tipo, tudo que você precisa fazer se você está usando o Ubuntu, por exemplo, você apt-get install ghc, que é o compilador do Haskell, e você já pode dar o pip install que ele vai passar sem você precisar mexer com o Haskell. Ele é só um atalho que eu tive que pegar, porque ele vem com... O Haskell tem essa biblioteca parsec que é muito mais simples de você definir parsers. Então, como eu disse, é um parser de álgebra booleana em 100 linhas de código. Foi essa a minha motivação. Por favor, contribuam. Eu acho que é o mais interessante também, né? Alô? É, melhor. Obrigado. Eu só estou ligando aqui os servidores, Miniginks, o WSGI. Só faltou digitar certo. Pronto. Isso é uma versão da base que a gente tem instalada. Essa é uma versão da, obrigado. Essa é uma versão da base que a gente tem instalada lá, nas atas e anais da Câmara Municipal de São Paulo e também dos eventos do município de São Paulo. Você pode ver a interface de pesquisa, ela fica um pouco pequena nessa resolução, mas vamos lá. Que você pode escolher os campos, por exemplo, você pode, vamos lá, fazer uma pesquisa de um tema polêmica, texto exato, Uber, que foi teve bastante coisa lá recentemente. Só que eu só tenho sessões até 2014, então a gente vai descobrir se isso já era falado em 2014 aqui. E aí você pode já fazer a pesquisa, ó, data. Ele aceita todos os formatos, ele vem com o calendáriozinho, tudo isso é integrado do Anubis, isso não é uma coisa que a gente colocou no nosso sistema separado depois. E aí a gente pesquisa por sessões. Se ele não selecionar, não falaram de Uber. Alguém tem alguma ideia de um tema em 2014 que tenha sido interessante? Ciclovia deve ter. Não, 17. Eu não tenho os PDFs aqui também, porque são 300 GB de PDF e não deu para trazer. Mas você vê que ele já tem a lista das sessões, a data de realização. E você pode perceber que o campo de URL sempre é atualizado junto, que é para refletir sempre onde que você está na interface. Então, a pesquisa que você fez,
E se você quiser, aí tem aqui também a seção, a base de eventos, que fica um pouco pequena aqui, desapareceu as coisas, mas vamos lá, meu aniversário, 14 de julho. Você vê que ele já inclui para você os conectores, ou, etc. Esses são os eventos do município de São Paulo para o dia 14 de julho e para os dias que podem cair em 14 de julho. Tem uma lógica bem complicada nessa base especificamente. Mas, enfim, é isso. Essa interface de pesquisa é, na verdade, um widget do Django. Você inclui as tags no seu template do Django, simplesmente coloca Search Widget, e ele já entra com todos os seus metadados que você precisa. Essa que é a grande graça de você já poder, dessa simplicidade. E a ideia é conseguir tornar isso cada vez mais simples. Acho que é isso. Morna. 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 Não, o pessoal gostou. Não vou brincar com vocês. Mas é que a questão é a seguinte. Não tá pronto. Está bem longe disso. Esse é um primeiro esforço que a gente está fazendo para conseguir substituir um software que tem sido utilizado há pelo menos 20 anos. Então, assim, esse é um grande passo, é um grande primeiro passo. Eu acredito que seja um dos maiores primeiros passos no sentido de fazer essa substituição que a gente já viu. Mas não vai acontecer do dia para a noite. A gente mantém muitas bases nesse sistema até hoje, no sistema do Isis, e vai manter provavelmente por muito tempo, mas a ideia é que a gente possa ter uma alternativa para o futuro, para as novas bases, para as bases mais experimentais, etc. Mas essa base, a outra, dos anais, ela é bem interessante, porque a gente tem, acho que, se não me engano, 200, 300 mil documentos digitalizados dos anais da Câmara Municipal de São Paulo, que são todos pesquisáveis pelo Elasticsearch nessa interface. Ele tem uma facilidade, entre aspas, que na verdade está mais para dificuldade, que é que você pode importar o texto do arquivo de um PDF pelo próprio Anubis, mas ele ainda não está pronto para mostrar, assim. Mas já é possível, você vai ter que simplesmente abrir o shell do Django, acho que é Django admin, shell, alguma coisa, e você tem as opções lá que você consegue mandar ele ler os PDFs para você. Isso já está incluído no sistema.